abençoados! Glória a Deus, esse é o podcast Empreendedores Radicais, compartilhando o favor de Deus nos negócios. Eu estou aqui para ser bênção na vida de vocês, para permitir realmente que nesse curto espaço de tempo aqui, seu coração seja incendiado, para que você dependa de Deus, para que você prospere, para que você avance, para que você multiplique, para que você realmente desfrute das promessas do Senhor, tome posse de cada uma delas e veja suas finanças, seus negócios, sua família, seu chamado, tudo que diz respeito a você, multiplicando, crescendo e prosperando. Então estou aqui hoje com mais um irmão querido, abençoado, que eu tenho prazer não só conhecer, como também de fazer negócio com ele. Né? E indico para todo mundo. Hoje vai ser uma propaganda enorme aqui, porque eu sou cliente dele, né? Então vou fazer propaganda. É claro que visando algum desconto, algum benefício. Sem dúvida. Mas eu estou aqui com o meu querido Rogério. Rogério do que mesmo? Rogério Cardoso. Rogério Cardoso, que é lá da Estúdio Car. Né? Meus carros, tudo compro dele. Vários carros já, os que eu tenho hoje, minha esposa, tudo Glória comprei dele, outros antes. E estou aqui para ouvir o testemunho dele, deixar o Rogério ser boca de Deus para incendiar o seu coração, para que você veja através de mais um testemunho aquilo que Deus é poderoso para fazer. E o alvo de compartilhar esses testemunhos aqui a cada semana é para que você conclua. Se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Amém. E na medida que você crê nisso, você avança. Então Amém. Seja bem-vindo, meu querido Amém. Rogério. Fala um pouco de você para o povo te conhecer. Amém, a graça e a paz, irmãos amados. Então, olha só, é um grande privilégio, né, participar aqui hoje com o pastor Rafael, desse podcast que já é sucesso no estado de Goiás e no Brasil. Aleluia. Em breve no mundo. Inclusive, eu esqueci de falar, para quem está assistindo, ouvindo na Vinha FM, o programa também está sendo exibido simultaneamente agora no YouTube, Rafael Almeida Play. Se você ainda não me segue, não está inscrito lá, pelo amor de Deus, faz isso agora. Tá faltando pouquinho para chegar em 100 mil inscritos, falta só 95 mil, então é pouquinho. Tá muito próximo. Eu creio que rapidinho a gente alcança. É pelos olhos da fé, né? Aleluia. O que nós fazemos, na verdade, é pelos olhos da fé. Eu creio, aquilo como eu estava falando para o senhor antes, que eu tento ver no invisível, crer no impossível, acreditar no inacreditável. Aleluia. Acho que esse é um princípio básico da fé. Se você quer alcançar algo, acredite nessas verdades, né, que não são reais aos nossos olhos, mas que de fato faz parte de uma vida de sucesso, de conquistas, de prosperidade. Amém. O pastor Rafael é um grande exemplo disso, né? A gente vem acompanhando, né, a vida do senhor, tanto no desenvolvimento, tanto nos negócios, e é um grande exemplo na área da fé, na área da prosperidade, como empresário, como gestor dos negócios, como gestor dos empreendedores radicais. Glória a Deus, mas nós estamos aqui para falar de mim. Vamos lá. Irmãos, então, eu sou o Rogério. Mais pertinho um pouco. Eu sou o Rogério Cardoso. Atualmente trabalho com veículos já há algumas décadas, né? 2 décadas quase trabalho com veículos, mas eu só estou de passagem nesse segmento. Na verdade, eu creio que eu fui chamado para prosperar. Assim como você que está assistindo a gente aqui, você também foi chamado para prosperar. Porque Deus, ele já liberou, pastor, sobre mim, sobre você e sobre todos os irmãos que estão nos assistindo. Como um banquete que está servido na mesa. Exatamente. Cai para dentro. Nós precisamos ter a ousadia, a audácia, a coragem de participar do banquete, de tomar posse daquilo que verdadeiramente já foi servido. Depende de você desenvolver, ter coragem, ter desejo, acreditar que aquilo foi servido com amor e com carinho para você. Amém. Eu sou casado, tenho uma filha de 2 anos. Minha esposa é a Jéssica, minha filha é a Isabela. Eu conheci a minha esposa aqui na Igreja Videira no ano de 2015, a qual eu nasci de novo nesse ano. Eu me converti aos 17 anos, mas eu tenho plena clareza no meu espírito que eu nasci de novo aqui na Videira em 2015. Uau. Que de fato eu me despertei para os negócios em Deus, para a realidade de Deus aqui na Terra, a forma de materializar aquilo que a gente acha que é do mundo, mas que de fato é de Deus servido aqui para nós, que são os prazeres, né? As finanças, o sucesso, a prosperidade, foi implantado uma família, né? Você ser usado por Deus, tudo Sem isso dúvida. tá no combo, né? Espiritual, nesse pacote que está disponível para nós. Foi implantado na nossa sociedade que
que dinheiro é ruim, que dinheiro é do mal, que dinheiro é pecado, que dinheiro... dinheiro... Eu quero falar isso para você. Se você acha que dinheiro é ruim, então você pode dar para mim, eu tô recebendo. Passa o nosso Pix aí, pastor. Vamos dividir essa razão. Então acredite, dinheiro é do bem, né? Eu vendo a última aula que o senhor deu aí, o senhor falando que a palavra de Deus mesmo cita prosperidade muito mais do que amor, muito mais do que fé no Novo Testamento. Do que então, salvação. Assim, do que salvação, Mas inclusive. É porque realmente as pessoas veem o dinheiro como sendo um alvo, né? O alvo nunca pode ser o dinheiro. Exatamente. O propósito por trás dele é o que é importante. Exato. Mas quem vive em função do dinheiro, e a Bíblia coloca ele literalmente como um Deus, colocando que é impossível você servir a ele e a Deus, então é importante ter essa clareza, né, do papel, do lugar do dinheiro, né, na nossa vida. Exatamente. E eu me despertei para os negócios, para as finanças, ainda muito novo. Eu tinha 11 anos de idade quando eu me ingressei, né, no trabalho. E então de lá para cá, eu tenho 38 anos, faço 39 agora em novembro, eu nunca parei de trabalhar. Mas no decorrer dos anos, eu fui mudando a minha mente. Eu tinha uma mente de CLT, uma mente de empregado, né? E fui assim até os 20 anos. Trabalhando, carteira assinada, recebendo. E eu me despertei, eu falei, olha, eu estou limitado àquilo que as pessoas querem me pagar. Eu acho que eu tenho um valor maior do que isso. Que foi quando... Mas isso é perigoso de pensar assim. É super arriscado. Porque se todo mundo pensar assim, né? Sem dúvida. Mas era para todo mundo pensar assim. Mas o problema é porque não pensam. Pastor, sabe o que eu acredito? Não tem vitória sem batalha. Você precisa lutar. E nenhuma guerra ela está totalmente ganha. Ou nenhuma guerra é certa de se ganhar. Você precisa entrar na batalha. E foi o que eu fiz. Eu entrei acreditando que daria certo. E para a glória de Deus deu certo. Continua dando certo, e eu creio pelos olhos da fé que ainda dará mais certo ainda. Aleluia. Eu falo para minha esposa que o que nós prosperamos até aqui não é nem a sombra daquilo que ainda há de vir. Rogério, e por quê? Pelas suas habilidades, pelo seu potencial, pela sua competência? Não. Eu acho que é simplesmente pelo fato de eu crer, eu acreditar. Eu verbalizo exatamente aquilo que eu acredito. A palavra de Deus diz que todas as coisas já nos foram dadas. Nós precisamos ter coragem de tomar posse daquilo. Então, se nós ficarmos dependentes da circunstância que às vezes nós mesmos criamos, que é, por exemplo, procurar um emprego, encontrar um bom salário que atrai os seus olhos, que naquele momento ali paga suas contas, isso é muito simples. Qualquer um de nós aqui consegue encontrar um emprego e talvez não vai pagar as contas, mas vai dar conta de sobreviver. Mas eu tinha um desejo de prosperar, eu tinha desejo de empregar, eu tinha desejo de ensinar. Eu tinha desejo de replicar aquilo que estava dentro do meu coração. Uau. E ao longo dos anos, o Senhor ele foi me dando essa condição. Ele foi me dando condição de prosperar. Prosperei muito mais depois que eu casei. Né? Nós conversamos há pouco tempo sobre isso. É uma chave aí, ó. Se eu quiser fazer essa conexão... Você que tá aí conexão... solteiro e achando que tem vantagem em ser solteiro. E também em não ter filhos. São duas coisas que são portas para prosperidade. Na hora que você casa, você prospera. E cada filho que você tem, você prospera ainda mais. Exatamente. Pastor, nós estamos numa sociedade hoje onde os homens têm medo de ser homens e mulheres têm medo de ser mãe. Ser mãe, ser pai, é um dos grandes mandamentos de Deus. Crescer e multiplicar. Como que você multiplica suas finanças? Existe a possibilidade? Existe, mas você não tem habilidade para multiplicar a sua família. Você não tem capacidade de gerar uma família. Você não tem capacidade de criar a família. Eu sempre replico isso para os meus amigos. Eu falo, cara, a nossa responsabilidade diante de uma família, ela é gigantesca. A nossa primeira empresa é a nossa família. Porque se ela prospera, os nossos negócios certamente vão prosperar. Porque se você não der conta de fazer a gestão ali dentro da sua casa, entre quatro paredes, como você vai fazer uma gestão no mundo onde tem um leão por dia para você matar? A Bíblia fala, inclusive, faz esse link de governar bem a casa também no ministério. Se alguém quer ser pastor, almeja o episcopado, a Bíblia diz, você precisa ser cabeça de sua casa, você precisa gerir bem a sua família. Como que você não cuida bem da sua casa, você quer cuidar da casa de Deus? É claro que cuidar de uma empresa é infinitamente mais simples, mais fácil e mais natural do que cuidar da igreja. Porém, acredite, eu creio no que o Rogério está falando, as coisas estão coligadas sim.
Se você tem uma família que fracassa, do que adianta ter sucesso no mundo? Eu sempre falo isso, você quer chegar numa posição que você quer ter sucesso, mas vale a pena você chegar nisso e chegar lá não tem ninguém para comemorar? Exato. Porque ao longo do caminho você foi perdendo as pessoas que você ama. Exato. Então não vale a pena. Por isso que é bom você ter o sucesso, mas junto com as pessoas que você ama, né? Eu posso relatar aqui um breve testemunho da minha vida? Olha só, eu comecei a trabalhar aos 11 anos. E aos 11 anos, você é uma criança. Eu era uma criança. Me considerava como homem, mas eu fui descobrindo que eu era um menino que pensava como homem. Ainda não era um homem que pensava como homem. Não estava formado ainda. Não estava formado, né? E a Bíblia fala que uma criança, quando criança, nada se difere de um escravo. Por quê? Porque você não dá conta de gerir sua herança, você não dá conta de gerir aquilo que Deus já reservou para você. E graciosamente, na medida que eu fui crescendo, aumentando a minha idade, eu fui percebendo que Deus, ele, não só a mim, mas como a todos nós, ele te entrega algumas habilidades. E com essas habilidades, ele te dá um pouco de coragem, na medida e na proporção certa. E eu fui arriscando exatamente nisso. Com 12 anos eu já estava em um outro emprego, com 13 anos eu já estava em outro. Tudo empregos assim de... Subemprego, né? Subemprego. Sobrevivência. Exatamente, é o emprego da sobrevivência. Só para ajudar com alguma coisa dentro de casa. Era um emprego para comprar uma bicicleta, era um emprego para pagar uma conta, era um emprego... Enfim, coisas super básicas. Mas essas coisas básicas, elas me trouxeram claramente a revelação e a clareza daquilo que eu poderia alcançar. E eu mudei de Goiânia durante um tempo, no ano de 2001 e 2002. Eu fui para o estado de São Paulo, experimentei algumas coisas na sua terra. Gostei muito do que eu aprendi lá, gostei muito do que eu vivi lá, mas eu identifiquei que aqui era o meu lugar. Era a sua Então, terra da oportunidade. Eu voltei para cá, né? Entrei em uma grande instituição financeira, em um banco, e lá fiquei por 11 anos. E lá eu montei uma grande estrutura, tanto financeira como mental. Eu aprendi a gerir os meus negócios de uma forma melhor, eu aprendi a prosperar com mais facilidade, porque eu acho que existem níveis de prosperidade. Quanto mais cultura, quanto mais experiência, quanto mais vivência, quanto melhor foram os seus relacionamentos, mais você vai desenvolver essa habilidade, e isso aconteceu comigo. Até o ano de 2013, que eu já estava inserido no mercado de carros há mais de 10 anos, e também no mercado de construção civil, que foi que eu efetivei, que eu concretizei mesmo a loja. Né? Porque você trabalhava no banco e com o que você ganhava lá, que era um ótimo salário, Sim. Você começou a construir para vender e começou a comprar carro, negociar. Exatamente. Eu construí aí mais 60 casas, né? Em menos de 10 anos. E no negócio dos carros eu acabei fazendo muita negociação com os imóveis. Então eu falei, eu vou ter que montar uma estrutura para isso. Acabou que eu montei a estrutura para isso, deixei os imóveis para plano B. Apesar que eu não quero ter mais plano B na minha vida. Eu tinha uma revelação aí gloriosa que na vida você precisa ter o plano A. E não pode ter chance de dar errado. Porque se você investir o seu coração, a sua energia, o seu amor, a sua competência, a sua criatividade, as coisas vão dar certo. É impossível dar errado. Desde que isso esteja dentro do seu coração e você esteja focado em fazer com que as coisas de fato se realizem. Dependendo de Deus. Sem dúvida Porque nenhuma. a latada é ter o plano A e não tá alinhado com o propósito de Deus, você gastar sua vida, pastor, na contramão daquilo que Deus queria para você. Jamais passou pela minha cabeça fazer algo sem a direção de Deus. Porque para mim é humanamente impossível viver sem Deus. Eu acredito que... até para vender carro, né? Você estava me contando um dia desse que eu fui comprar um carro seu, acho que foi, eu fui resolver algum documento. Você estava me falando disso, que você estava com um carro quase vendido e você perdeu a paz. Você falou, não, então não vou vender para esse cara. E depois ficou provado que o cara era picareta. Exatamente. E é o espírito, né? Conduzindo em tudo. Um grande exemplo disso, vamos lá. O senhor um dia mentalizou o último carro que eu te vendi. Você mentalizou, você não me falou, você mentalizou. E orei. Se não me engano, 3 dias depois o senhor foi na loja pra gente resolver... No mesmo dia, né? No dia seguinte, quer dizer. Isso, pra resolver outra coisa. Quando o senhor chegou lá, eu tinha acabado de receber um carro, tava fazendo as fotos dele pra postar. Quando o senhor chegou lá, era o carro que o senhor tinha
colocado em oração. Não, dando testemunho pros irmãos. É porque o povo não sabe da história, fica boiando, contar os tempos pela metade. Vamos contar certo então, pessoal. É porque eu comprei um carro pra mim no mês do aniversário da minha esposa. Exato. E aí ela fez uma brincadeira. Ela falou, não, se no mês do meu aniversário você comprou um carrão desse pra você, imagina o que você não vai me dar de presente. Eu falei, nossa, que pressão. E aí eu tava orando, né? Senhor, me dá condições de dar o carro pra ela. E aí na noite anterior do aniversário dela, entrando no meu prédio com ela vendo 2 carros que estavam parados lá no estacionamento, iguais, né? Ela falou, nossa, esse era o meu sonho, um carro desse. E aí ela nunca tinha me falado que tinha um sonho de um carro, porque pra mim ela nem dava moral pra isso. E aí eu falei, é mesmo? Aí ela falou, eu acho bonito demais esse carro, meu Deus do céu, tal. Aí eu falei, mas qual dos dois, o branco ou o cinza? Aí ela falou, não, o cinza, branco eu não gosto não. Aí eu falei, não, então ora, vamos pedir pra Deus. E ela riu. Tipo assim, até parece que eu vou ter um carro desse. Né? Um carro de 6 dígitos, né? Vamos colocar de múltiplos. E aí eu falei, aí eu orei também. Falei, não, Senhor, dá o carro pra ela aí. Tem nada a ver comigo, nem com ela, tem a ver com o Senhor. Amém. Não é porque ela merece, nem porque eu sou um bom marido, mas é o Senhor que é um bom pai. Ela não quer dizer que ela é boa filha, não quer dizer que eu sou bom marido, mas o Senhor é certeza que o Senhor é um bom pai. Dá pra ela. Aí no outro dia eu fui lá na sua loja pra levar o meu carro pra ver o negócio da bateria. Foi. Que eu não... Bisonhando, achando que o carro tava com problema, mas não é. É o start-stop, que eu não sabia. Tava passando vergonha aqui, já achando tá com problema. Galera, que é isso? Carro novo esse? Mas aí, resumindo, na hora que eu cheguei lá na porta, tava o carro da minha esposa lá. O que ela falou que era o sonho, da cor que ela queria, na porta de sua loja, tudo aberto e você olhando. Aí você lembra da cena, eu dentro do meu, antes de estacionar, eu já comecei a falar, é o carro da minha esposa. E você lá, o que é isso? E aí eu saí de lá já com o carro, né? Já cheguei e fechei negócio na hora. Na hora. E no mesmo dia, irmãos, eu trouxe o carro aqui. Já entregamos para ela. Com um laço gigantesco. Já entregamos para ela. Aí você pensa assim, mas é o pastor Rafael. Deixa eu te falar, é possível para qualquer um que esteja assistindo agora. Eu pouco estou importando em saber qual a sua realidade atual, mas a realidade que de fato vale é a realidade que Cristo inseriu na sua vida. Amém. Você é filho amado, herdeiro não somente das coisas do céu, mas daquilo tudo que ele te pode proporcionar aqui na terra. Amém. Mas então, conta um pouco mais da sua história, Rogério, para o povo ver o favor de Deus sobre a sua vida de forma clara e evidente. Vamos lá. Então você imagina só que para uma criança de 11 anos trabalhar, de fato ele não trabalha porque ele é apaixonado pelo trabalho. Ele trabalha por pura necessidade. Nós tínhamos sim uma necessidade. Não do complemento da família, mas para eu me sustentar da forma que eu queria, né, já um adolescente, eu queria ganhar um dinheiro. E eu descobri que a melhor forma de fazer isso seria, evidentemente, trabalhando. Então, eu comecei nesse trabalho e as coisas não iam muito bem, porque o salário era R$60 por mês. Era muito pouco. Você vê, eu ganhava mais que você, mano. Com 11 anos eu ganhava 70. Então você já tava... o potencial mais, era assim. maior. Então eu não era muito bem reconhecido. Rapaz, eu ganhava... Era pouca coisa demais, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Era tipo assim, a metade de um salário mínimo. Então, era complicado. Mas enfim, naquele tempo, ainda adolescente, eu não imaginava o que Deus poderia fazer. Não imaginava. Então eu continuei trabalhando, continuei buscando, continuei lutando e as coisas foram melhorando. E na medida que você está inserido, né, no mundo espiritual, de forma generosa, Deus te traz revelações, te traz discernimento, te traz compreensões que sem Ele, certamente você não vai conseguir enxergar. Você vai ficar meio que boiando, achando que aquilo ali é difícil só para você. E que todo mundo está conquistando e que você não está conquistando. E a realidade, irmãos, não é essa. É a realidade que é o seguinte: a porta está aberta para você, assim como está aberta para mim. É a nossa ousadia que determina onde nós vamos entrar. Qual é o nível que nós chegaremos? Eu costumo dizer para minha esposa o seguinte: se você chega dentro do apartamento, se você não tiver a chave, você não entra. Só que se você tiver a chave, você entra. Só que se você não tiver intimidade, você não vai para a suíte principal, você não vai para os outros quartos, você vai desfrutar ali, da sacada, talvez da cozinha, da sala, porque você não tem intimidade para entrar
nos outros cômodos da casa. Certamente você não vai poder dormir ali, você não vai poder tomar banho naquele banheiro. Para simplificar, irmãos, pra você entender que quando você é filho, e você entende que tudo já foi te dado, você tem liberdade. Então você chega na casa do seu pai, você entra pra dentro, você deita na cama, você abre a geladeira, você come um negócio que ele tinha guardado lá, pô, não era nem pra você ter comido, comi. Porque você tem liberdade de filho, isso é muito natural. Você entende que, pô, isso aqui é meu pai. Você senta no colo dele, você beija ele, você faz o que quer, porque liberdade. Liberdade. Não adianta ter só o acesso, você precisa ter liberdade. Todos nós temos acesso a Deus, mas você tem liberdade com Deus? Você tem autoridade para pedir? Pedir, pastor, pedir mesmo como filho. Pedir como amigo. A própria Bíblia diz que nós não somos mais escravos, nós somos amigos. É porque o tamanho do seu pedido e a ousadia dele demonstra a visão que você tem do pai que você possui, né? Se você é tímido para pedir, é porque você não acredita que o pai pode te dar coisas grandes. Mas quando você é ousado, abusado, mostra a dimensão que você dá pro seu pai, né? O nível de relacionamento, né? Aprofundado ali, a intimidade. Essa ousadia é algo maravilhoso que eu prezo muito na minha vida e sempre penso o seguinte: quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, a porta abre. Então essa é uma palavra que está na Bíblia e você precisa ter consciência disso. É gratuito, irmãos. E, Rogério, me conta, no meio dessa circunstância, eu mesmo já acabei dando um testemunho aqui desse caso da negociação que você me contou na ocasião, que deixou de fazer porque o Espírito te incomodou mesmo, né? O Espírito Santo, e você não fechou e foi livrado de uma latada. Mas tem outros casos que você vê claramente, assim, portas que se abriram, que foi o favor de Deus, que você naturalmente não conseguiria abrir, e livramentos também que Deus te deu, que se você tivesse entrado por uma porta que não era de Deus, você teria se estrupiado nela. Por diversas vezes. Pastor, olha só, talvez quem não tem maturidade não vai entender ou não vai acreditar. Sempre que começa um mês, uma empresa, a grande maioria delas já começa no vermelho. Você tem conta para pagar e você precisa vender para poder pagar aquilo ali. Eu começo o mês no descanso, confiando absolutamente que Deus ele vai trazer tanto os vendedores, que é quem me vendem os veículos para que eu possa revender, quanto os compradores. E eu não aperto Deus, eu não pressiono Deus, eu simplesmente abro meu coração. Falo, olha, a minha realidade é essa, o Senhor me colocou nela, o Senhor sabe onde eu estou. Se existe um propósito nisso, eu dependo do Senhor para que ele se cumpra. Então o Senhor traga para mim os vendedores e os compradores. E de forma, irmãos, extraordinária, sobrenatural. Os vendedores vão e os compradores vão. Bom. Eu não me importo se um carro vai ficar 30, 60 ou 90 dias dentro da minha loja. Sempre tem o comprador. Por exemplo, o seu carro. Eu rejeitei umas 4 ofertas naquele carro. Não era por questão de valores. Era por uma questão que eu não sentia paz em vender. Rogério, mas você rejeitou o dinheiro? Não, eu não gostava da mercadoria que entrava na troca. Eu não gostava da forma que o cara me tratava na negociação. Porque se um cliente ele é muito soberbo, ele é muito prepotente, ele é arrogante na hora da compra, ele vai te dar muito problema depois. E o meu negócio não é aberto para que eu possa, assim... eu sou um resolvedor de problemas, sim, mas eu escolho os problemas que eu vou resolver. Eu não entro em todas as brigas. Também porque qualquer coisa vai roubar sua paz e não vale a pena, né? Não tem dinheiro que vale a pena você perder a paz. Não, nada vale a nossa paz, nada. Então eu descanso e nesse descanso eu acabo desfrutando. Eu desfruto com muita naturalidade. É muito complicado, porque às vezes tem lojista amigo meu que tenta vender um carro lá e fica 3, 4 meses vendendo o carro. E ele não vende, e ele fala, Rogério, me compra esse carro na modalidade de repasse, ou seja, ele está me vendendo pelo preço de custo. E poucos dias depois eu consigo vender o carro acima do valor que ele imaginava vender. Então esse é um negócio que, irmãos, não tem como eu te explicar isso. Favor nível hard. É falar que eu sou, o potencial está em mim. Não sou. Não fui eu que procurei o cliente. Não foi eu que liguei atrás do cliente, foi o cliente que me procurou. Caso clássico aí do carro da minha esposa é exemplo disso. Você não me vendeu ele, fui eu que comprei. Exato. São coisas distintas. Eu não te vendi, o senhor que comprou. Por quê? Porque Deus me mandou aquela mercadoria, colocou... E foi selecionado. Você pode ver que é um carro exclusivo, diferente, com muita qualidade. Então, Deus, irmãos, ele une
além de unir pessoas, ele une propósitos. Amém. O propósito, na grande maioria das vezes, é te abençoar. Seja com carros, seja com imóveis, seja com consórcios, seja com loteamentos. Ele quer te abençoar de alguma forma. Só que você precisa ter sensibilidade para perceber que aquilo não é só para o irmão do lado, ou só para o irmão que está te falando, mas é sim um testemunho para que você possa entender que tudo que você precisa, o Senhor já colocou sobre Aleluia. a sua vida. Desperte-se para fazer acontecer da forma que você deseja. Amém. Rogério, eu acho importante demais as pessoas visualizarem isso de uma forma simples, né? Eu tenho falado isso. Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar em 3 conferências diferentes em São Paulo para empresários, membros da Videira de São Paulo. E eu estava falando disso. Falei, olha, eu não consigo crer que Deus me chamou para pregações muito elaboradas, assim. O meu negócio é muito simples. Então a minha pregação, minha fé, minha oração, meu dia a dia está pautado na simplicidade. Na simplicidade do quê? Se Deus falou, está resolvido. Deus falou. Acabou. Então, por exemplo, a Bíblia diz, João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus fala, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu acreditei nisso. Pronto. Acabou. De forma simples, eu não aceito nenhuma vida que não seja abundante. Então, eu vou ter uma vida abundante no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, nas minhas empresas, no meu ministério, em tudo que eu intento fazer, não vou receber só a medida básica de viver. Eu vou receber uma medida que abunda, que transborda, que sobra, que é para mim, para quem está perto de mim, né? Por quê? Porque aí outra vez, a Bíblia fala, você lança semente, você vai receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Também acreditei nisso. Incrível. Resolvi acreditar. Então, como que é a vida que eu vivo? Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada porque aperta para caber mais, sacode para encaixar melhor ali para caber mais, mas quando vem a medida de bênção de Deus, ela não enche, ela transborda. E o fato de transbordar é porque ela completa tudo que cabe em você, mas abençoa todo mundo que está perto de você também. E eu acreditei nisso, rapaz. Não é que dá certo acreditar? Todo dia. Assim como o homem pensa, assim ele é, né? É tão simples. Olha, eu peguei essa verdade para minha vida. Pensa num código valioso. Tal qual ele é, Jesus, também nós somos nesse mundo. Também acreditei nisso. Olha aí. E aí, como que Jesus se comporta nas situações, como que Jesus ora, como que Jesus reage, é assim que eu procuro fazer, porque tal qual ele é, também eu sou, de forma simples. E acredite, dá resultado. Então eu quero levar você a crer nisso. Você que está aí nos assistindo, creia de forma simples, ore de forma simples, medite na palavra de forma simples. Você não precisa saber do original no grego, no hebraico, no aramaico. Não, de forma simples, aplica fé e ora de acordo com essa fé. Você vai ver o milagre, transbordar, a bênção de Deus na sua vida. Nós vamos dar um intervalo agora, eu quero reforçar para você. YouTube Rafael Almeida Play e no Instagram também. Rafael Almeida Play. Se você não está me seguindo, é pecado para a morte. Você não vai sobreviver muito tempo. Exatamente. Então corre lá, se inscreve. Tem muito conteúdo para te abençoar no canal no YouTube. Recentemente nós colocamos todas as ministrações do Seminário Empreendedores Radicais. Está tudo lá para você assistir. Eu, pastor Luiz, Ricardo Martins, pastor Naor, pastor André Francisco, Pablo Marçal e vários outros irmãos que compartilharam e foi poderosíssimo. Então corre lá, YouTube Rafael Almeida Play. Vamos para o intervalo. Esse é o podcast Empreendedores Radicais. Grande abraço. É isso aí, podcast Empreendedores Radicais. Estou contigo aqui para ser bênção na sua vida. Eu sou o Rafael Almeida. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, YouTube Rafael Almeida Play. Para quem está ouvindo pela rádio, pode assistir o programa pelo YouTube. E quem está no YouTube, também dá uma moral para a Vinha FM aí, que é a trilha sonora do céu. E estamos aqui nesse podcast com o alvo de gerar fé no seu coração para que você desfrute do favor de Deus nos negócios. E hoje eu estou com meu querido irmão Rogério Cardoso, da Estúdio Car, trazendo testemunho, incendiando o coração do povo aí. E já quero começar esse segundo bloco com uma pergunta que a gente não combinou antes, mas a coisa é espontânea mesmo. Pega leve. O que eu quero saber de você? Crises. Nos momentos de crise,
quais foram as experiências mais poderosas que você teve, assim, de ver um ataque, uma resistência, um momento de necessidade, alguma coisa que você viu claramente o favor de Deus te livrando, te salvando dessa circunstância? Não poderia ter uma pergunta melhor. Até os 20 anos, eu tive muito medo de crises. Muito medo. Após os 20, eu acredito que uma chave virou na minha vida. E eu comecei a enxergar as crises como uma oportunidade de crescimento. Certo dia, um amigo me falou, que eu acho que já é um ditado conhecido entre o povo aí, que o pão cresce na porrada. Né? Quando você bate o pão, ele cresce. E eu não trazendo para essa área aí de apanhar, mas eu percebi o seguinte: a vida é feita de ciclos. E às vezes Deus te coloca em um ciclo para potencializar o seu crescimento. Você aprende um determinado tempo e no outro tempo muda a chave. Então, nessa mudança de chave, gera receios, preocupações, tensões. A gente pensa que às vezes não vai ser o melhor caminho. Mas, irmãos, acredite em algo que eu vou te dizer. Você é filho amado. E não é só filho amado do Pai, você é filho amado de Deus. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo conhece. Antes mesmo de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia e já tinha te separado. Aleluia. E eu acredito muito nisso, e eu mentalizo e verbalizo isso. Eu acredito, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Amém. E se Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle das minhas finanças, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E eu busco diariamente, em contato com Deus, em oração, em busca mesmo, aquilo que você e eu fazemos, que é orar, alcançar o Senhor por meio das nossas orações, é pedir a Ele clareza e discernimento em tudo aquilo que eu vou fazer, para que eu não tenha essas setas do inimigo, que é assim, esse excesso de preocupação, o medo, né? O medo é uma das coisas que aterrorizam o ser humano. E eu aboli isso da minha vida. Então, quando chega uma situação que aparentemente parece gerar uma tensão, gerar uma preocupação, gerar uma crise na minha vida, eu tento combater ela pelos princípios da fé, por aquilo que eu acredito. Eu acredito que o Senhor, ele já venceu todas as batalhas por mim. Então eu vou desbravando e tomando posse das novidades do céu aqui na terra para a minha vida. E de tempo em tempo, pastor, nós temos ciclos na vida. Eu não sei te precisar assim exatamente se são ciclos de 5, são ciclos de 7. Eu acho que cada pessoa tem o seu ciclo de vida. O meu ciclo de 5 em 5 anos, de forma natural, ele muda. Ele muda. Eu vivi uma vida muito próspera e muito bem sucedida nessa carreira de banco que eu tive durante 11 anos. E de repente eu despertei para fazer algo que não era meu pensamento. Então eu abandonei. E no banco eles pediram para você sair ou você que pediu para sair? Eu cheguei no diretor. Irmãos, vamos lá. Eu faturava alto no banco. Altas cifras. São altos dígitos, como falou assim, acima de 6 dígitos. E o que acontece? Eu cansei daquilo. Mas eu não cansei do tanto que eu ganhava, eu cansei do que eu fazia. Eu falei, eu não estou cumprindo exatamente o propósito de Deus na minha vida fazendo isso, mesmo que eu seja bem remunerado. Então eu decidi tomar uma atitude. E eu cheguei no meu diretor e falei, olha, obrigado. Eu vou tirar 30 dias de férias. Depois de 30 dias a gente volta a conversar. E eu saí, irmãos, e eu nunca voltei. Nunca voltei. Foi uma decisão que eu escolhi, né? Eu não quis mais fazer o que eu fazia por quebra de princípios, ou não quebraria princípios por conta de nada. Então eu acabei deixando isso de lado e comecei no ramo que eu estou hoje. Estou muito feliz, mas acredite, o que me trouxe até aqui não é o que me levará até onde eu quero chegar. Certamente, num tempo oportuno, eu irei mudar de ramo ou acrescentarei outros ramos na minha vida, porque os ciclos da minha vida já determinam isso para mim. Eu mudo de tempo em tempo. Mas, irmãos, eu não mudo pela ganância, pelo desejo, pela vontade de ganhar mais.
é simplesmente pelo desejo de cumprir o propósito. Eu acredito que Deus ele tem um propósito estabelecido na vida de cada um. Então você não muda por causa de propostas, você muda por causa do propósito. Exatamente. Né? Você definiu, pastor, de forma clara isso aí. Eu não vivo pelas propostas, eu vivo pelo propósito. E cada dia que passa, eu busco intensificar essa busca, né? Essa procura pela identificação do propósito genuíno de Deus na minha Amém. vida. E te perguntei a respeito de crise, até porque a gente teve uma crise agora recente muito grande, né? De Covid e tudo mais. E eu vi seu crescimento no meio da crise do Covid. Porque você saiu de uma loja, foi para uma maior e agora foi para uma outra maior ainda, tudo dentro da pandemia, né? Que loucura. Tudo dentro da pandemia. E não tinha carro. Teve hora que eu cheguei lá e falei, pastor, eu vendi tudo. Não tô tendo, tô caçando carro para comprar, porque eu não tá parando carro aqui, eu chego e eu já vendo. Né? Então, enquanto outros estavam em crise, fechando a loja, passando dificuldade, você mudou 2 vezes no meio da pandemia, Rogério. Que loucura. Loucura. É extraordinário, né? O favor de Deus sobre a minha vida. Isso aí, de fato, assusta até a gente, porque você acaba ficando um pouco tenso, ou às vezes até ansioso por aquilo, porque são tantas mudanças num tempo onde as pessoas estão fechando, estão quebrando, estão reclamando, a gente está prosperando. Como é isso? O que isso vai gerar? Qual que é a fórmula disso? E o que isso vai gerar na cabeça das pessoas? Mas assim, a gente não deve pensar nisso, sabe, pastor? Porque Deus ele tem liberdade para te prosperar. Amém. Ele tem liberdade. Então, assim, eu já vi o senhor pregar para mim num cursão, já vi o senhor pregar para mim num seminário. E eu percebo, e a nossa relação, a forma que a gente interage, eu percebo o quanto Deus tem transformado sua vida, em todos os aspectos. Eu Amém. escuto as suas ministrações, escuto os cursos, e tudo que o senhor fala, para mim, é de alta relevância. E eu pego isso como uma forma de modelagem, porque, na verdade, irmãos, a gente precisa aprender com quem sabe. A gente precisa aprender com quem conhece. A gente precisa aprender com quem já trilhou os caminhos. Porque você acaba economizando, pastor, muita estrada no meio do caminho. Eu acho que esse é um princípio da sabedoria, né? Você aprender com quem já viveu algo e está disposto a transferir conhecimento para você. Exato. Nós estamos na era mais latente disso, né? Porque eu estava meditando nisso esses dias, falando, gente, nunca vi isso na vida que está acontecendo hoje. Os bilionários, que, como diz o outro, fazer um negocinho para ganhar 1 milhão para eles é perda de tempo, eles estão dispondo o tempo deles para criar cursos, mentorias e tudo, para ensinar as pessoas, né, aquilo que eles fizeram e tal, mas literalmente não é por causa de dinheiro, porque por mais que venda inscrição para um curso desse, muda nada na vida do cara, porque um cara que tem 1 bilhão, ele tem 1.000 milhões. 1.000 milhões. 1 bilhão é 1.000 milhões. Eu conheço um que tem 7 bilhões, ele tem 7.000 milhões. E o cara para tudo para fazer um curso, para escrever um livro, tudo coisa que não acontecia 20 anos atrás. Você ia ver livro de gente que tinha muita teoria, de alguns que tinham um pouco de prática, mas nenhum de gente assim muito grande no mercado. Por quê? Porque esses muito grandes não paravam para ensinar. E hoje a gente está numa fase onde aqueles que têm uma reserva de conhecimento, de sabedoria, de experiência, estão parando para ensinar. Então você tem uma abundância de conhecimento. O grande problema hoje não é a falta do conhecimento, é a falta de gente disposta a pagar por isso. Exato. Porque não atribui valor. Então eu particularmente, eu fico... essa é uma visão pessoal minha, tá, gente? Eu não quero vender filosofia para ninguém, não. Mas eu fico muito desconfiado de uma pessoa que tem disposição de investir, vamos fazer conta aqui, R$2.000 por mês por 60 meses, R$120 mil aí para fazer uma faculdade de 5 anos e tal, fora todo o resto do gasto que ele tem, mas ele não tem disposição de investir 2, 3, 5, 10 mil reais, sei lá, num curso de 3, 4 meses. Por quê? Porque ele não atribui valor naquilo. Mas eu tenho informação para dar. Isso daí eu estava conversando com um diretor de curso de uma universidade que ele estava falando do tempo de atualização dos conteúdos. Porque você fez faculdade de administração? Administração. Quando que você formou? 2003. 2003. Então você sabe que hoje, no curso de administração, não ensina nada que você aprendeu. Todo o conteúdo já foi refeito, remodelado, né, já foi atualizado.
Por quê? Porque a taxa de atualização dos cursos, que antes era de 22 anos, caiu para 17, e a mudança de 22 para 17 demorou 20 anos para mudar de 22 para 17. Mas nos últimos 10 anos, caiu de 17 para 7. Ou seja, o conteúdo que está se ensinando na faculdade, ele está cada vez mais obsoleto. E eu estava conversando com esse irmão e ele estava falando que daqui 5 anos não existirão mais cursos de 4 anos. Porque não vai ter sentido alguém fazer um curso de 4 anos que no 4º ano que ele está fazendo não se ensina mais nada no primeiro ano que ele aprendeu. Mudaram. Então, no curso mais longo que vai ser de 2 anos, pela velocidade da atualização. Então, por exemplo, né, eu fazendo propaganda aqui descaradamente mesmo, eu tenho uma mentoria que eu faço de 12 semanas, 60 aulas. Os testemunhos que chegam nela são coisas assim, cada vez que o povo para dar testemunho, eu paro para chorar. O povo para gravar o testemunho e eu tenho que vigiar até o horário. Quando a pessoa avisa que é testemunha, ela manda um vídeo ou um áudio falando, pastor, é um testemunho da mentoria, eu nem vejo na hora, eu tenho que escolher o momento, porque eu sei que eu vou passar vergonha. Se eu sair abrindo em qualquer lugar, eu vou desabar em lágrimas. Por quê? Porque é poderoso demais para mim, que estou ministrando, ver a transformação que Deus está gerando na vida das pessoas. Mas, infelizmente, são poucos os que se dispõem a viver isso, a ter um testemunho. Por quê? Porque acha que já aprendeu o que tinha que aprender, ou acha que já viveu o que tinha para viver. A maioria, irmãos, eu falo isso com o coração doendo, a maioria dos crentes já abandonou a ideia de ter uma vida abundante. E ele está focado só no maná, no pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então hoje eu busco o maná, e amanhã eu tenho que buscar de novo. Mas eu não creio que Deus vai me dar para a minha geração e para a próxima. Eu não creio que eu vou ter para entesourar para os meus filhos, para abençoar os meus netos. Por quê? Por causa de uma fé falha, de quem está olhando para si mesmo. Mas se você tem uma fé simples, olhando para Cristo, você vai desfrutar de uma bênção que vai enriquecer você, seus filhos e abençoar seus netos. Pastor, sabe o que eu percebo nos dias de hoje? O que tem tirado muitas pessoas do princípio da crença, da fé? O imediatismo. As pessoas querem tudo para agora. Ela não quer trilhar um caminho. Ela não quer se qualificar em um emprego. Ela não quer se qualificar numa profissão. Não está disposta a criar raízes. Não está disposta. Ela está disposta, talvez, a plantar semente, mas ela não está disposta a cuidar da árvore até que ela dê frutos. Então, isso é um grande mal na nossa sociedade, que isso vem sendo implantado na mente das pessoas todos os dias, principalmente nessa dinâmica que a gente vive, que as coisas são rápidas, rede social, tudo acontece de forma simultânea, mas nós precisamos entender que uma vida gerada num ser humano, uma média de 9 meses, o resultado que você quer não vai acontecer de uma hora para outra. Você precisa criar parâmetros, se desenvolver, para que você possa estabelecer aquilo que de fato você deseja para sua vida. Amém. Eu vejo minha filha de 2 anos, ela está aprendendo as coisas. Ela aprendeu a andar, ela está aprendendo a falar, mas ela fala tudo errado. E a pessoa, às vezes, começa num ramo de atividade hoje, e em 1 ano, em 2 anos, ela quer faturar altas cifras, mas o seu potencial é baixíssimo. Como que você está querendo conquistar altas coisas? Olha, eu nem julgo ele querer ter alvos grandes. Eu não julgo isso não, porque eu acho que quanto maior for o alvo, por maior que seja a distância de você ter alcançado ele, ainda assim você vai ter ido mais longe do que se o alvo fosse pequeno. Mas a grande questão é a disposição de desistir daquilo. Eu vou tentar 2 anos, não deu resultado, eu já desisto e vou tentar outra coisa. Então não cria raízes. Então esse é um slogan de vida que eu tenho. Não faça as coisas para ver se vai dar resultado. Faça até dar resultado. E aí essa é a diferença que vai produzir esse fruto que vai gerar outros frutos, né? E eu percebo, por exemplo, pastor, no meu ramo, talvez uma pessoa sonha com um determinado veículo. E ele vai apaixonado lá na loja em busca desse carro. E ele olha o carro e o carro serve para ele. E ele faz todo o processo para a compra, até o financiamento. Só que às vezes ele quer um carro de 100 mil e os recursos que ele se dispõe, o nome dele, a credibilidade dele junto ao mercado, só contempla ele até um carro de 50 mil. Aí, por exemplo, ele vai desistir do sonho dele? Não. Mas ele não vai deixar de comprar um carro de 50
porque ele não pode comprar um de 100. Então ele vai comprar um de 50 e vai se estruturar até comprar um carro de 100. Crescendo de degrau em degrau. Então na vida é assim, nós precisamos ir nos estruturando até nós alcançarmos aquilo que tanto nós desejamos, aquilo que tanto nós sonhamos. E na grande maioria das vezes as pessoas querem passar na frente do ciclo, na frente do processo. E pela minha experiência, né, eu não posso limitar isso às outras pessoas, mas trazendo aqui a minha experiência, sempre que eu tentei passar adiante de uma situação, eu tive que voltar um pouco para estabilizar, para eu conseguir chegar onde eu queria. Porque é muito importante que você chegue no local de destino que você deseja, com uma estrutura a qual você não precise voltar atrás para ter que reparar aquilo que fez. Se necessário for, volte, mas é melhor que você permaneça e dali você avance para um nível acima. Amém. Você estava falando isso, me ocorreu algo aqui, eu creio que é de Deus. Talvez para falar com alguém que está aí assistindo. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, nada disso está combinado. Rogério, e a perseguição? A inveja, os ataques, né? Como que você lida com isso? Porque eu creio que, como diz o outro, você vigia e o que você vai falar? Porque eu creio que Deus vai usar a sua boca agora, porque tem alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo que está precisando ouvir a respeito disso. Sinto isso no meu espírito. Amém. Amém. Olha, eu procuro buscar fundamentos e princípios bíblicos em todas as minhas ações, porque cada ação vai gerar uma reação. E a palavra diz sobre isso o seguinte: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O próprio Deus diz, eu venci o mundo, e ele venceu por você. Então eu procuro descansar muito nisso. O fato de eu entender que existirão aflições, que existirão tempos de crise, que existirão tempos difíceis, me deixarão imune a isso? Não. Você continuará exposto a isso, só que você tem uma gestão emocional, um equilíbrio emocional, psicológico, espiritual muito maior para conduzir isso. É fato, pastor, que quando nós prosperamos, aqueles que estão à nossa volta, alguns deles, vão se espantar com aquilo. Vão achar que aquilo, será que isso é lícito? O que aconteceu? Por que ele cresce? Por que ele prospera? Por que as coisas acontecem na vida dele? E certamente não vão conseguir identificar isso, porque não fazem parte da sua vida. Não vive o que você vive, não faz o que você faz, não acorda a hora que você acorda. Certamente não terão os mesmos resultados que você tem. O fruto, olha, eu fico imaginando assim, o pastor Rafael, com toda a sinceridade do mundo, eu não sei como o senhor dá conta de tantas atividades simultâneas ao mesmo tempo. Eu já falei isso pessoalmente, você falou, eu não consigo entender. Essa é a pergunta de R$1 milhão. O homem é um fenômeno. Todo mundo me pergunta isso. Agora sim, eu posso te invejar ou eu posso me modelar. Então eu vejo, esse é o segredo. Eu vejo o que ele faz e eu falo assim, eu quero parecer com ele. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero aprender com ele. Mas nós precisamos ter humildade para isso, porque sem humildade para reconhecer que existem pessoas mais qualificadas, mais habilitadas, num tempo diferente do seu, se você não tiver essa maturidade, certamente você vai continuar no mesmo lugar que você está e acredite, você não vai sair daí, vai ficar preso aí por muito tempo. É porque a diferença de inveja e admiração, que você usou a palavra modelagem, mas é a mesma coisa, é porque o invejoso, ele além de não se alegrar de ver você tendo algo, ele quer o que você tem. Ele não quer apenas ter algo que você também tem. Exato. Ele não quer ter junto com você, ele quer que você deixe de ter e que ele passe a ter. Esse é o invejoso. Agora, quem admira, ele fica feliz que você tem, mas ele não tem problema de falar, eu também gostaria de ter. Mas pode deixar ele continuar tendo, só dá para mim também, Deus. Só quero ter também. Só quero vamos ter também. Junto, vamos desfrutar junto. Então é importante você ter pessoas para você admirar, mas você sabe, a Bíblia diz que não tem ninguém que não tenha deixado casa, pai, mãe, filho, carros e casas por amor a mim e ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais no presente século e no porvir, mas com perseguições. Então é imprescindível que as perseguições venham. Por quê? Porque não teve jeito, Jesus foi perseguido. E se ele foi, que você não quer ser? Mas por que eu perguntei isso? Porque eu sinto no meu espírito que tem gente que está abrindo mão de prosperar porque não quer ser perseguido.
Ele prefere viver uma vida medíocre, prefere não ter as coisas, do que correr o risco de ser atacado, de ser perseguido, caluniado, de ter invejosos e tal. Mas eu quero falar isso. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu não posso tomar por você e nem estou mandando você tomar, como diz o outro. Cada um por si. Mas eu tomei a minha. Eu quero ter 1 milhão de perseguidores. Tem gente que quer ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu quero ter 1 milhão de perseguidores. Por quê? Porque acredite, uma coisa tá ligada com a outra. Quanto mais perseguição você tem, maior a bênção que você recebe. Maior o favor. Então eu dependo de Deus, não tem nada a ver comigo. Nada. Pastor, que na então, verdade... eu quero é tudo que Deus tem pra mim. Se os outros vai ficar amargurado, vai ranger os dentes, morder os beijos, tô nem aí, como diz o outro, paciência. É o teste dele que Deus o abençoe. Sabe que essa pressão potencializa tudo aquilo que Deus tem em você. Não o que Ele tem pra você, o que Ele tem em você. Quando você se sente pressionado, você acaba exercendo as habilidades que o próprio Pai te deu. E você vai encontrando recursos, encontrando caminhos, encontrando respostas para tudo aquilo que é necessário. E isso potencializa o seu crescimento. Faz com que você prospere de uma forma mais saudável, né? Porque existe um crescimento orgânico e existe um crescimento extraordinário, fora do normal, fora do natural, fora daquilo que a gente conhece. Os dois são lícitos, porém, quando você cresce organicamente, você cresce com uma estrutura. Né? Imagine só um prédio sem fundação. Ele está fardado a cair. Certamente ele vai cair. Agora, quando você cresce de forma enraizada, de forma projetada, elaborada, organizada, certamente você dará bons frutos. Amém. Essa é a grande nós vamos caminhar agora para encerrar, o último minuto, literalmente. Quero agradecer sua participação, sua disposição, Amém. Seu encargo. Mas eu quero te falar algo. Para cada um que vem aqui ser entrevistado, eu falo para Deus, Senhor, me dá uma palavra para o meu convidado. Aleluia. Eu quero falar para quem está assistindo, mas eu sempre quero ter algo para falar para quem veio aqui. E você sabe de todos que eu já trouxe aqui, tanto aqui, antes na rádio, nos eventos dos empreendedores, nunca ninguém pregou tão bem igual você. Aleluia, o povo é bom para dar testemunho, mas você é bom para pregar. Você sabe, isso tem a ver com talento. Amém. Deus confiou esse talento. Então, use mais ele, seja mais ousado em pregar. Amém. Deus te concedeu esse talento, acredite. Porque na medida que eu fui ouvindo, eu fui vendo. É um pregador do evangelho, é um pregador das boas novas, é um pregador, né, para gerar fé no coração. Então eu quero te falar, o Senhor te concedeu esse talento para que ele multiplique. Aleluia. Então ele só vai multiplicar na medida que você usa, mas também que você gera pessoas segundo a sua espécie. É assim que a gente multiplica o talento. Amém. É usando e multiplicando, gerando outros. Então seja um pregador. Amém. Abra mais a boca, Rogério. Amém. Você está falando pouco. Aleluia. Use mais suas redes sociais, use os microfones da vida que Deus colocar diante de você, os palcos onde Ele te colocar. Eu não estou nem falando de chamado, se é pastor, se não é pastor, isso é entre você e Deus. Eu não estou aqui para jogar nada no vento, não. Eu sei que você é um pregador. Amém. Então pregue. Deixa Deus te usar. Tomo posse. Essa é uma verdade na minha vida, porque o Senhor já me falou isso. Amém. E eu acredito que uma ferramenta sem uso, ela acaba sendo inutilizada, né? Então, grande bênção receber isso aí. Eu vim aqui para receber essa palavra e colocar isso como uma atitude diária na vida. Glória a Deus. Podemos despedir do pessoal? Pode, vamos encerrar. Irmãos, pode mandar beijo para a mãe, para a mulher. Eu desejo, na verdade, que todos vocês possam entender que você foi chamado para prosperar. Aleluia. Entenda que o favor de Deus já está sobre a sua vida. Não é aquilo que você é, mas aquilo que Ele é em você. Então acredite que você tem um potencial extraordinário. Deixa fluir aquilo que está dentro do seu coração. Verbalize isso, faça com que isso aconteça, traga a existência, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quero mandar um grande abraço para minha esposa Jéssica Cardoso, minha filha Isabela, e um beijo para minha mãe e para meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Grande abraço. Aí. Tamo junto, podcast Empreendedores Radicais para abençoar a sua vida, gerar fé no seu coração e impulsionar para que você viva tudo que Deus tem para você. Não esquece de escrever nos comentários aí agora no YouTube aquilo que mais marcou você nesse programa hoje. Eu quero ler o seu comentário e vou responder todos. E se inscreve no canal Rafael Almeida Play, no Instagram também. Tô te esperando sábado que vem aqui, Vim FM e no YouTube Rafael Almeida Play. Tamo junto. Deus, fica na paz do Senhor.